legal, black boy. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui no Espaço Cultural Ponta QT, o Preto pode. Se o Preto pode, nós podemos. Então hoje estamos aí com mais uma edição, onde vamos falar com dois jovens aqui do nosso município, que são jovens que vêm fazendo um belíssimo trabalho dentro do campo da arte, né? Divulgando as suas peripécias assim, na arte do teatro, né? E a gente vai trocar uma ideia aqui, e é claro, né? Vamos dialogar com eles de todos os campos também do que é a juventude, né? Essa juventude do século XXI. Como é que é essa juventude do século XXI, né, Dezinha? Como é que vai Isso aí, ser? maravilha. Sejam bem-vindos, queridos. Olá, pessoas queridas que nos acompanham na nossa rede social, no Instagram do ConteQT. Mais uma edição aqui desse podcast Preto Pode. Sejam muito bem-vindos, Letícia e Cairon. Muito obrigada. Então vamos lá, Letícia, dá umas saudações aí pra gente já passar depois pro Caio e vambora. Então, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. E eu acho isso muito legal, né? A gente poder ter esse momento de partilha, a gente partilhar os nossos momentos, nossos aprendizados. Eu acho isso muito legal e eu queria agradecer por poder estar aqui. E aí, Caio, você? Primeiramente, boa noite a todos. Como a Letícia disse, eu estou muito grato por estar aqui, podendo compartilhar um pouco das nossas experiências, que muitos dizem que não são muitas, mas são válidas, assim como qualquer outro, sabe? Eu gostei muito do espaço que vocês estão criando, principalmente. O nome do podcast é interessante por ser um podcast do Preto Pode, né? Já é uma coisa tipo, muito diferente, porque geralmente a gente está condicionado a ser limitado por causa da nossa cor, da nossa origem, e é algo muito parecido com o meu plano para Queimados também. Justamente a gente iniciar o projeto Herdeiros de Mali, para a gente criar um espaço onde a arte pode ser garantida para Ele todo já mundo. começou a falar. Maravilhoso. Muito bom. Já vem ligado 220. Tá vendo? Legal ver esses adolescentes que eu conheço de criança, né? De escola. Como é que anda a vida escolar de vocês? Vocês estão com que idade? Estão estudando onde? Então, eu tenho 18 anos e eu me formei no ano passado. Eu fiz formação de professores no Gravatinha. Maravilha. E Eu Caio? também, 18 anos. Também fiz formação de professor, nós formamos juntos, inclusive, a gente estudamos juntos. E estamos juntos agora. Ah, tá. Vocês que eu encontrei ano passado? Isso. Da Foi. Fábula lá. Muito legal. Foi. Bacana. E vocês já estudam junto muito tempo? Ou como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu na escola no segundo ano. Então faz pouco tempo que a gente se conhece. Vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. Mas além disso, também tem uma história engraçada, porque a gente estava nos mesmos espaços de tempo, a gente nunca se conheceu e nos mesmos lugares. Por exemplo, a gente estudou nas mesmas escolas 3 anos seguidos, assim, e a gente nunca se conheceu. Por exemplo, até mesmo no Sentila, sabe? A gente estava no mesmo lugar e só caiu da gente se conheceu no segundo ano do ensino médio. Legal. Muita gente boa, sentido. Faziam coisas diferentes, mundos diferentes, aí não cruzavam. E quem faz parte do grupo, como é que surgiu esse grupo, por que desse nome? Então, o nosso grupo surgiu, a gente já fazia parte de um grupo de teatro na nossa escola, só que era um grupo de teatro que a gente não tinha muita visibilidade. Que a gente só aparecia quando era relacionado à consciência negra, só quando precisavam de escravos para interpretar e colocavam a gente. Só que a gente, a gente gostava muito de interpretar, a gente gostava do teatro e a gente falou, não, a gente precisa mudar isso. Que foi quando o Cairon, ele virou regente do coral na nossa escola, e ele começou a montar as próprias peças e encaixar o pessoal do teatro nas peças que ele estava criando. Quer dizer que as peças de vocês mesmo têm a autoria? Sim. Eu tô legal. Legal. Aí de coadjuvantes passaram a ser protagonistas. E quem faz parte do grupo? Quantas pessoas? Até o momento somos 4. Somos eu, Letícia, o meu primo, que infelizmente não pode estar aqui hoje, ele está estudando agora à noite, e o Patrick, que ele também está junto com a gente, só que ele não é tanto da área da atuação, sabe? Ele está mais na área técnica, essas coisas assim. Quem escreve os roteiros? Quem é que pensa? Vocês sentam? Como é que vocês se articulam? A gente vai conversando, a gente vai montando junto. Eu penso em alguma coisa, escrevo, mando pra ele pensa em alguma coisa, escreve, me manda, e a gente vai juntando as ideias. Bacana. Tem alguém tímido nesse grupo ou não?
O Patrick é o Mário. É, o Patrick. É. O único que é tímido. O resto é todo mundo muito falante. É. Fala. O João, inclusive, também fez teatro com a gente. Também. Vocês começaram a fazer o teatro, o início de vocês na questão do teatro, foi de forma impulsionada vocês mesmos ou teve alguém que chamou vocês? Vamos fazer isso, o que vocês acham? Como é que foi? O meu teve alguém, porque lá na nossa escola tinha teatro. Só que eu nunca tinha feito teatro, eu só era mais da parte da dança. Aí uma amiga minha fazia teatro, ela disse, vamos. Só que eu tinha acabado de chegar na escola, eu tava meio assim, não queria ir. Ela falou assim, não, vamos. Aí um dia eu fui. Só que chegou nesse dia, aí a gente tinha que apresentar, o professor dava um texto pra gente, a gente tinha que ler e apresentar aquele texto. Eu não consegui. Aí eu falei assim, caraca, essa vida de teatro não é pra mim. E eu desisti. Passou um mês, eu voltei e desde que eu fui até hoje. Nunca mais parou. Nunca mais parei. Não teve dificuldade de decorar o texto, no caso? Não, foi só que eu fiquei com muita vergonha. Tá, entendi. Então hoje perdeu a vergonha, não tem pra Graças ao teatro eu perdi minha vergonha. Eu comecei justamente foi pelo impulso. O teatro também foi oferecido pra gente na escola. E eu nunca tive contato com esse mundo de fato, só que eu sempre me entendi como um artista. E eu não tinha a minha identidade artística desenvolvida até hoje, não tenho. Eu tô me descobrindo, me entendendo mais. Então, quando eu tive essa oportunidade, foi um impulso. Na época, a gente estava entre fazer o teatro e o coral, que são duas coisas que eu adorava. São duas coisas que eu adoro até hoje. Aí, não tínhamos tempo para fazer os dois, então eu resolvi, fiz audições pro coral, consegui passar. Aí fui pro teatro, fiz audição também, inclusive junto com a Letícia, né, que ela não conseguiu. Eu consegui apresentar, seguimos. E justamente por causa disso que a gente acabou se unindo mais por causa disso, né? Acabou se com vergonha, não, vambora, vamos fazer. E quando foi, agora a gente tá aqui, Vocês chegaram a comentar que vocês, na escola principalmente, eram chamados para fazer peças sempre na Semana da Consciência Negra. Vocês atribuem essa questão desse convite só nesse momento a quê? É porque eu acho que as pessoas têm muito essa visão de que as pessoas não falam muito sobre isso. Até então os pretos eram todos escravos e a nossa história se resume a isso. As pessoas não veem a história além disso. Então, as pessoas tinham uma mente muito fechada. A gente não apresentava, chegava na época de consciência negra, vamos chamar o pessoal preto que tem aí para poder fazer os escravos. E era só isso. Tinha fala? A maioria das vezes não. Quando tinha, era uma coisa bem pouca. Assim. Sim. E como é que vocês conseguiram quebrar essa barreira, essa fronteira? Aceitaram vocês de imediato para fazer peças nas escolas? Não. Fora da Semana da Consciência Negra? Não, tanto que isso foi um problema no nosso grupo de teatro meio que depois de ter uma separação. Porque as pessoas não aceitavam. Tanto que a gente uma vez foi fazer uma peça, a gente ia pensar uma peça, aí em algumas partes dessa peça, como era sobre os negros e tudo mais, a nossa história, a gente ia falar sobre as religiões de matriz africana. Só que o pessoal do nosso grupo de teatro, a grande maioria não aceitou. A gente falou, não, mas é sobre a história, a gente precisa falar sobre isso, tá na nossa história. Só que o pessoal não aceitou, e teve meio que uma divisão, eles não aceitavam a gente querer aparecer, vamos dizer assim. Também tem aquela coisa de que muita coisa em muitos momentos nós não vamos ser aceitos. Então a gente temos que conquistar nosso espaço. A partir do momento que a gente conseguimos ter a oportunidade de mostrar nosso trabalho, executamos ele com excelência, e acabou que eles não tinham opção de dar espaço ou não. Nós conseguimos, nós ficamos, e nós vamos... Foram obrigados a aceitar Exatamente. vocês. Tipo, eles são bons realmente. Não tinha pra onde correr mais. E isso está mudando a vida de vocês, porque o que vocês estão falando é como se vocês já estivessem se preparando porque a vida nos impõe, né? Que a O que a vida... vida nos impõe? O Mas que vocês acham? O que a vida nos impõe? para a gente que é primeiro, Primeiramente, aquela situação de que o preto tem que viver em subserviência. Justamente isso é um reflexo do motivo da gente sempre estar nos papéis de coadjuvante e nunca protagonista. Inclusive, a peça que foi cancelada era a peça que eu seria o protagonista da peça. Junto com o meu primo, que também seria o vilão, então no caso, os dois maiores papéis iam para nós dois pretos, e acabou que caiu por terra. Né, conseguiram derrubar a peça, e assim, a peça ia ser a maior peça que a gente estava disposto a fazer, porque além de uma peça, ela também seria um musical. Então, ia ser muito interessante produzir essa peça. O nome da peça era A Ópera do Malandro, né? Alguma coisa É um musical muito conhecido, musical, exato. A gente tinha feito meio que uma releitura. Sim. A gente tinha feito uma releitura dela para poder apresentar. E, inclusive, a gente já tinha sido, mesmo com a peça não pronta ainda, a gente já tinha sido
chamado para apresentar em outros lugares além da nossa escola uma peça. Só que aí, como não chegou em cima da hora, decidiram não apresentar essa, a gente teve que pensar em outra coisa, em outra peça em cima da hora. E vocês, se receberem convite para apresentar, vocês estão só apresentando em escola ou vocês fariam uma apresentação a outros lugares, caso sejam convidados? Eu acho que a gente faria, né? Porque a gente está querendo aumentar o nosso grupo, a gente está querendo que seja um grupo conhecido, um grupo fechado conhecido. Então eu acho que a gente está aceitando, né? Como vocês fazem para ensaiar? Onde vocês se encontram? Geralmente na casa de um de nós. Então, na casa da Letícia ou na casa do João, eu não tenho muito espaço na minha casa porque eu moro em condomínio, então é muito complicado. Mas eles têm essa disponibilidade que geralmente a gente se reúne lá, a gente fica umas 4 horas ensaiando e... A família de vocês apoiam? Sim. A minha, sim. Sim, é muito aquela coisa de não entender muito bem o que está acontecendo, sabe? Imagina que eles podem entender e participar, eles estão sempre lá. Eles já viram vocês atuando? Já. Qual o retorno que deram para vocês? A minha mãe e meu pai são o meu maior apoio em relação ao teatro. Sempre que eles estão podendo fazer alguma coisa por mim, eles sempre me apoiam nesse. Tantas vezes que a gente precisava apresentar, e não tinha dinheiro, minha mãe e meu pai sempre me ajudaram, sempre me apoiaram muito. Mas falar em dinheiro, vocês não trabalham. Então, vai ser pai e mãe que vão ter que... Mas é porque as pessoas elas não pensam muito nisso, quando a gente fazia teatro, pelo menos. Chamava a gente e tinha que dar um jeito, tinha que ir. Então a gente sempre, né? Os figurinos também, é uma das questões que a gente tinha sempre que resolver assim rápido. A gente não tinha tempo de ficar pensando muita coisa e tentando. A gente tinha que resolver rápido, algo que ficasse bonito visualmente e que encaixasse também dentro do contexto da peça, sabe? Uma coisa que eu me lembro também, uma peça que nós tínhamos produzido, foi Contos e Encontros, depois mudou o nome, alguma coisa assim. E o figurino da Letícia, ela teve que tirar de casa para caber no contexto. A gente conseguiu arrumar uma capa que a gente já tinha usado numa peça antes e foi algo que a gente teve basicamente produzir para a gente conseguir fazer, né? E de onde vêm as inspirações para os temas? Vivência, né? Principalmente vivência. Só que não só a vivência naquela coisa nua e crua, muito do teatral, sabe? Aquela coisa fantasiosa que atrai a gente. Pelo menos é o que me motiva. A minha atuação diz muito sobre isso também. Então, é uma coisa meio cômica, mas ao mesmo tempo séria. Eu tenho 2 tipos de forma de atuar. Ou eu tô muito alto, ou eu tô tipo uma rocha, sabe? Que eu acho que é diversidade, né? Tem que diversificar nesses papéis, nessas coisas. E vocês, essa base que vocês buscam essa base aonde? Base para fazer, base para impulsionar? Porque vocês são jovens, né? Vocês pensam faculdade, qual faculdade vocês pensam em fazer? Como é que vocês estão se preparando para esse universo, né? De 18 anos, a sociedade já começa a cobrar e impor algumas normas para vocês. Jovem não tem muita coisa de norma, né? Como é que vocês lidam com essa coisa? Eu agora estou estudando, vou fazer um INCA, chegando em mês que vem. Eu quero fazer psicopedagogia, porque eu já sou professora e eu quero me especializar nessa área. E eu acho que isso é uma questão muito polêmica, porque eu, quando foi agora na metade do ano, eu consegui passar para a Rural, passei em primeiro lugar em educação especial. Só que por causa das questões de cota, que tinha que ir fazer entrevista, eu não conseguia a minha vaga na faculdade, eu perdi a minha vaga na faculdade por causa disso. Então agora eu estou tendo que fazer tudo de novo. E eu acho que isso é um tópico muito polêmico, a dificuldade do preto de entrar numa faculdade. Justamente essa questão de adentrar os espaços públicos, né, de forma geral, ainda mais uma instituição de ensino superior, é muito complicado. Você falou sobre a questão da cota. Como é que vocês veem essa questão de cota? Vocês vão de novo? Você vai tentar de novo pelo sistema de cota. Como é que vocês analisam? Porque tem gente que fala que cota é coisa que vai diminuir a qualidade do ensino, que vai fazer isso, que vai aquilo. E vocês, como é que vocês olham? Vocês são jovens, até para poderem dar opinião mais concreta ao respeito. Mas a gente aqui tem que perguntar, né? Aqui é nosso... Cota, ela está mais no espaço de reparação histórica, né? Que para mim, cota... Tem muita gente que fala que cota não é uma coisa boa. Tem muita gente que fala muitas coisas sobre cota, mas para mim, a cota é uma coisa muito importante, tanto no caso da reparação histórica. E eu consegui passar na faculdade por causa da cota. E eu vou tentar de novo, não desisti por causa disso que aconteceu. Eu só acho que é muito difícil. Tipo, principalmente passar por cota. Você tem que ir lá, você tem que fazer uma entrevista, você tem que dar uma declaração de que você é negro, você tem que fazer uma declaração.
Eu só acho que Mas eles implicaram com a sua cor, com o seu cabelo, alguma coisa assim? não foi pelo fato de que, quando eu fui fazer a inscrição, o site, ele estava fora do ar, o site da Rural, eu passei para Rural. Aí o site voltou ao ar. Aí eles falaram assim, não, a gente vai remarcar a entrevista e tudo mais. Remarcaram. Só que remarcaram no dia seguinte. E minha mãe e meu pai trabalham. E eu não tinha como ir sozinho pra seropédica. Eu tenho meus irmãos, eu fico com meus irmãos em casa. Eu não tinha como eu ir. Aí eu tentei mandar mensagem, porque tem como você recorrer e tudo mais. Só que simplesmente negaram como assim. Dificulta mesmo, né? Essas são as dificuldades, muitas das vezes, que a gente não consegue ter ascensão justamente por causa da questão social. Então, o sistema de cota, ele vem, de uma certa forma, como você falou, né, de uma reparação histórica, mas também, por outro lado, permitir que o acesso às grandes universidades de uma população mais pobre, com menos poder aquisitivo. Entendeu? Uma coisa que é muito interessante comentar sobre as cotas é que, por mais que tenha esse discurso de que a cota facilita para as pessoas e tudo mais, só que não é exatamente assim. Não facilita. É uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui. Eu e Letícia, a gente vai deixar para uma faculdade, nós dois estamos entrando pela cota. Eu vou estudar muito para passar, porque eu sei que quem vai competir comigo não vai ser qualquer pessoa. Não vai ser qualquer pessoa que vai chegar lá, vai conseguir tirar uma nota mediana e vai passar. São as pessoas que vão conseguir a maior nota possível, e eu não vou passar porque eu consegui o médio. Vou passar porque eu consegui o melhor. Sim. Da mesma forma com ela. Então é você competindo com uma quantidade menor de pessoas, porque consequentemente pessoas que têm menos acesso ao ensino superior, porém pessoas muito melhor preparadas, sabe? Você praticamente explicou o que faz o sistema de cota. Que as pessoas logo, porque quem fala mal do sistema de cota, pelo fato, muitos neles pelo fato de não conhecer, né, não discutir, e outros são pessoas brancas que não precisam. Pois é. E elas acham que a universidade é uma área delas, não de negros, que é uma área de um privilégio. Então, quando o negro vai para a universidade, ele vai para um campo de disputa, porque a nossa sociedade ela é criada para que a gente não cresça muito, né? Até aqui pode, daqui para cima não pode. Mas e aí, vocês fazem para qual time? Brincar um pouquinho. Eu sou botafoguense, estou lá em cima, estou na moda, eu não quero nem saber o que está acontecendo com você. Lá em cima. Vamos lá. Time, eu não tenho muito o que falar, não. Eu Você não sou nunca muito jogou chegado. bola, não? Não, eu já joguei. Jogava. Quando era criança eu brincava de jogar futebol. Você é mas criança, cara. Só não absorver aquela coisa do fanatismo, né? Porque assim, meu pai é extremamente fanático pro futebol. É. Ele é até membro ele é sócio torcedor do Flamengo, então, tipo assim, sempre que tem como ele tá lá dentro, fazendo, tá acontecendo, me dá aquela confusão, então desde criança nada disso não encheu meus olhos, sabe? Então, Mas eu faço flamenguista vestido, igual a dele. Desde a Só que a família toda. Não tem jeito, mas não quero saber não. Sei que o Botafogo está na moda, vai ser campeão. Entendeu? É que a gente tem que brincar um pouquinho o divertimento de vocês. O lazer, além do teatro também, é a profissão e lazer. Mas e aí? Como é que é o divertimento de vocês, de fato? De forma individual? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de fazer de tudo um pouco. Então, a maior parte do meu tempo, quando eu penso no lazer, eu tô dançando. Eu gosto muito de dançar. É um hobby meu que eu tenho desde criança. Eu danço desde que eu tinha 4 anos. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Mas também gosto de desenhar, eu gosto de escrever. Eu gosto de fazer tudo, mas gosto de estar um pouquinho em cada lugar. o meu hobby principal é só... Eu gosto de aproveitar os momentos pequenos que a gente tem, sabe? Quando a gente tem um momento de descanso, eu quero só aproveitar ele o máximo que eu conseguir. Eu vou dormir até 2 da tarde. Tem vergonha não? Eu também gosto. E vocês já passaram por alguma situação de discriminação? Teve alguma que foi muito, tipo assim, não vale a pena, vou parar por aqui, ou então foi gritante e falou, agora mesmo que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar isso. Eu vou começar pela mais recente que eu tenho, que foi quando me deu vontade mesmo de parar. Que, como eu falei, eu fazia teatro na escola e a gente tinha uma peça para apresentar, onde eu ia ser a protagonista. E era falando sobre a consciência negra e tudo mais. E eu ia ser a principal, e eu lembro que a gente estava numa roda com um grupo de teatro conversando, e uma menina falou que eu não poderia apresentar porque eu não era negra o suficiente. Eu não era negra. Ela falou pra mim. E todo mundo ali começou a discutir com ela, começou a falar com ela. Até o cara que estava comigo, ele começou a conversar comigo, só que aquilo foi uma coisa que ficou muito marcada pra Ela mim. era negra também?
Ela era mais clara que a Letícia. Sim, ela era negra, mas ela ainda chega a ser mais clara que a Letícia. Ela tinha os pés mais claros que Ela eu, né? queria fazer o papel. Não, não, Ela não. só falou que eu não era negra o suficiente que eu não poderia fazer. Ela O que falou. que é o ser negro o suficiente? O tom da pele? Eu sou negro suficiente, ó. Sério. Eu não tenho jeito. Eu até Ou tentei. talvez a questão do cabelo. Eu tentei, eu juro que eu tentei entender o que ela estava querendo dizer. Só porque eu tenho um tom de pele claro, só porque eu sou gentil, que eu não sou negra. Sim. Então isso foi um questionamento, tanto que agora a gente está trazendo isso para nossa próxima peça, que é uma coisa que eu estou trazendo. Sobre essa questão, sobre isso que eu passei, que foi uma coisa que me marcou muito, porque eu sempre estive nesse meio. Meu pai sempre foi desse meio, eu sempre estive nesse meio. E aquilo foi uma coisa que eu falei, meu Deus, eu não quero mais, eu não vou fazer. Tanto que depois eu falei que eu não queria mais fazer a peça, que eu só fiz por causa dele. Como é que vocês veem? O IBGE, né, diz que branco, pardo, né, amarelo, índio, mas na nossa sociedade tem várias etnias de forma individuais, né? Moreno, marrom, bombom, chocolate, né? E aí, como é que vocês veem isso? Assim, eu pessoalmente, eu acho que a gente devia deixar isso um pouco de lado. Porque além de ter essa questão de tipo, ele é branco, ou ele é preto, ou ele é mais branco, ou ele é mais preto que eu, então acaba que invalida a vivência da outra pessoa. Por mais que a Letícia pode ser mais clara do que eu, não significa que ela seja menos preta do que eu, não significa que as experiências que nós tivemos com o racismo, por exemplo, sejam diferentes. Muito pelo contrário, às vezes a gente tem mais coisas em comum do que nos divide. E isso também traz um discurso que é muito da separação, sabe? Por mais que você não seja um preto retinto, vão te colocar como, você não é um preto, mas você nunca vai ser claro o suficiente para você ser um branco. Você nunca vai ser visto como uma pessoa branca, você nunca vai ter a passividade de uma pessoa branca. É só para separar o grupo, sabe? Não, você não é branco, mas você também não é preto, então fica longe dele, fica no meio, não entra no nosso caminho. E fica criando uma rivalidade entre nós mesmos, né? Uma coisa Sim, que é ruim. E quando vocês tiveram essa consciência de que sou pessoa preta, o mundo para mim é diferente, as portas são mais fechadas, não vejo representatividade nos espaços de trabalho, nos espaços sociais, quando é que realmente vocês entenderam isso? Olha, eu tenho a dizer que eu entendi isso desde muito nova. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm a mesma vivência que eu, que graças ao meu pai e minha mãe, eu sempre tive muito incluída nesse meio Social. Nesse meio social. Eu sempre vi pessoas, eu lembro que eu ia pra show com meu pai, eu via as pessoas, as mulheres negras cantando, as mulheres negras dançando, e falava, caraca, elas são parecidas comigo, são parecidas com meu pai. Eu sempre tive isso muito incluído na minha vida. E eu sempre vi isso desde muito cedo. Eu lembro até de uma história que meu pai contou uma vez quando eu era criança, que entraram no ônibus, porque não sei, tinham parado o ônibus por causa de alguma coisa, e foram direto nele, porque ele era negro. Então, tipo, eu sempre tive muito isso já, desde sempre. Então, foi uma coisa que eu sempre vi, mesmo não querendo, né, desde criança. Assim, eu tive consciência disso um pouco mais velho. Porque eu sempre fui um consumidor assíduo de mídia. Eu sempre assisti muita novela, muita coisa, eu assistia, consumia muita coisa. E a vivência, né, pelo menos a partir do momento que eu nasci, dos anos de 2005 para cá, foi aumentando. Você é de que ano? Foi 2005. Então, assim, foi aumentando a quantidade de pessoas pretas em novelas e tudo mais, só que nunca é o suficiente. Literalmente, nunca é o suficiente. Ou é um preto por núcleo, um preto por papel, e quando tem um preto por núcleo, sabe? É um preto por novela e se quiser. É dificuldade. Então, depois, quando eu fui entendendo isso, eu fui entendendo o porquê disso, foi um baque muito grande. Porque quando você tem consciência de que você é minoria, que você não é representado, você fica triste. Então, é o momento que eu acho que todo preto tem isso, quando ele se entende de que, eu não tenho isso, eu não sou representado, então eu tenho que fazer representatividade. Mas vocês sabem que mesmo quando a gente não tem a representatividade, né? Por exemplo, hoje vocês representam para muitos. Mesmo vocês não tendo, vocês são... Exatamente, como eu falei, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente começa a ser a representatividade. Entendeu? Então é até bom a gente ter essa oportunidade, né? De a gente... gerações, né? A minha... quantas gerações a mais deles? É melhor deixar pra lá, né? Então, e a gente poder dialogar, isso é interessante. Entendeu? Porque é uma coisa de você perceber que o que eu passei, vocês já não vão passar. Vocês vão sofrer um racismo diferente do que eu passei. Mas vão continuar sofrendo.
E as armas que eu utilizava lá e hoje não cabem hoje. Hoje, o racismo de hoje, eu não tenho que dialogar com vocês, eu não tenho que dialogar com um branco que me oprime. Uhum. Eu acho mais vantajoso dialogar com vocês para preparar vocês para o enfrentamento. Inclusive, uma das peças que a gente fez foi falar, que na verdade a gente não colocou isso no papel, mas a gente começou a falar sobre isso. Porque eu e a Letícia, eu e vocês, como pessoas pretas, a gente tem que ficar debatendo sobre o racismo. Pra gente entender, pra gente conseguir passar informação, só que a gente ficar batendo nessa tecla de vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre racismo, a gente sabe muito bem como ele é. A gente vive ele na pele todo santo dia. Quem tem que estar debatendo sobre isso são as pessoas brancas. Quem tem que estar entendendo sobre isso, quem tem que estar arrumando soluções para resolver isso, são as pessoas brancas. Obviamente, nós não podemos tirar todo o peso social que acarreta nós, pessoas pretas. Entretanto, quem devia estar falando, se importando e agindo ativamente sobre isso são as pessoas brancas. Por que você acha que eles não fazem? É aquela coisa, né? Pra que se colocar no lugar do outro? Ou muitas das vezes nem se colocar no lugar do Exato. outro. É que eles querem manter o status quo. A situação para eles está boa. Nunca foi. Então, a gente não quer que muda. Quem quer que muda somos nós. E aí a gente tem que mudar. E eu acho que o nosso grupo de teatro, acho que a gente está focando muito nisso, da gente ter essa representatividade. A gente está focando no nosso grupo de teatro nisso, em mostrar para as pessoas que a nossa história não vem só de escravidão, que tem muita coisa além disso. Então a gente está tentando manter o nosso grupo nesse foco, para que outras pessoas possam ver a gente e ter a gente como uma representação. Mas como o Caio falou sobre a questão da gente ampliar o leque para o debate sobre a questão racial, vocês também não acham que de repente se ficarem presos a só esse nicho racial não vai dificultar de vocês também de chegar para mais pessoas brancas? Então, nós conversamos sobre isso também, estamos no início do projeto. Nós pensamos assim, tá, o que nós vamos oferecer? Como é que nós seremos a representatividade? Obviamente, o nosso carro-chefe no momento é falar sobre a questão racial. Só que a partir do momento que a gente der conta que, ok, falamos tudo que nós precisamos falar, vamos partir para outros nichos. Né? Literalmente, vamos partir para outros nichos. Já vamos mudar um pouco o assunto aqui, mas o meu direcionamento musical é o pop. Não sei se você conhece, o pop é muito dominado por pessoas brancas e diz um pop que tu gosta, então. Diz um aí pra gente. Mas que tipo de pop você costuma? Sei lá, cara. Geral, né? Assim, um artista do pop que eu tenho acompanhado bastante agora tem a Pablo Vittar. Sinceramente. É porque é da geração. Por exemplo, o meu pop de agora, que não é muito pop, né? É Racionais. E aí? MPB. Virou MPB. Nem sei. Não, de repente não. Aí a gente tem que chamar o Júlio para sentar mesmo para explicar melhor pra gente. Mas é um hip hop, né? É música popular brasileira, mas é o que eu mais escuto ultimamente. Porque para mim é o que expressa melhor a questão do que eu sinto. Sim. Né? E a música ainda fala muito sobre isso, né? Você expressar o que você sente. Mas tem disso da música expressar o que você sente, representar você. Só que pra mim a música também tem outro peso. Além dela expressar o que eu sinto, ela também me tira do que eu sinto. Sabe? A música me leva pra outro lugar, pra outra sensação. Então, por exemplo, por mais que eu escuto muito pop, eu consigo surfar muito entre os estilos. Então, por exemplo, eu não escuto Racionais, mas eu vou desde o MPB atual, que seria mais ou menos a Lineker, já é uma boa. Sim, vencedora do Grêmio Latino. Consigo ir até a Pablo Vittar, também tenho escutado bastante rap agora. Então, assim, a gente consegue ir para outros lugares, sabe? A gente consegue, além de representar o que eu sinto, a gente também consegue a juventude, a minha geração, como o próprio Legião Urbana fala, não é geração Coca-Cola, né? Mas a gente escutava de tudo. E a gente tinha uma diversidade de músicas boas bem maiores. Não vou dizer que hoje não tem. Vai pro papo de velho. Naquele tempo. Não, mas o que eu fiz? Até porque hoje as pessoas escutam de tudo. Mas a gente vai no YouTube. Não, mas eu só quis dizer que, por exemplo, a gente hoje, por exemplo, eu conheço um monte de jovens, né, que me obrigam a ouvir Ana Carolina, Ana Vitória, a banda mais bonita da cidade. Tudo isso é coisa de jovem.
E a gente, e as pessoas mais velhas, elas têm uma certa. Tá bom, eu sei que você é bem nova em relação a mim, agora em relação a eles, não. Entendeu? Mas fala aí, Lizinha. Como é que a gente Ouvindo explora? assim, vocês falarem, né? Tá vindo 20 de novembro aí. Vocês estão com algum projeto? Sim. A gente tá chegando uma festa. Além Vocês podem falar alguma coisa, né? Um spoiler, como vocês dizem. assim, Os digamos, olhos dele brilham. digamos Os que dois. nós estamos trazendo algo novo, porém, não vai ser exatamente esse termo, mas honrando o passado, sabe? Voltou a falar de velho. Eu vou passar. Voltou a falar de velho. Legal, legal. Porque assim, né, seguir em frente, trazendo versatilidade, trazendo cultura, ainda mais sendo pessoas novas, é olhar para trás com orgulho e olhar para frente com confiança. Então, é seguir com isso. Qual é a origem do seu nome, Caio? É uma história um tanto quanto engraçada, porque agora pesquisando mais velho, eu descobri que ele tem origem grega, mas também alguns países indianos, eles também usam esse nome como sobrenome, talvez, e também tem o nome de uma ilha não, de uma vila. Também tem no país do Egito Kairos, ou talvez pode ter sido uma modificação. Só que a história que chegou até mim é porque Não, vamos ele ver também. ele veio de um codinome que um cara casado anotou o nome da minha tia. Minha tia se chama Karina, então ele tinha que anotar o nome dela numa agenda, né, da sua época. Gostei. E ele, em vez de colocar Karina, ele fez essa troca aí e escreveu Cairon. E depois que minha tia, muitos anos depois de, né, já encontrar ele, Para que ninguém descobrisse Sim, de fato o sim. nome da Karina. Né? aí descobriu o nome, conheceu ele e tudo mais. Aí ele contou pra ela sobre esse nome, desde então ela ficou apaixonada por esse nome. Minha mãe engravidou e aí ela quis botar em mim. Você já conheceu algum Caio? Não, nunca conheci nenhum. Mas quando eu fiz a prova da Flytech, tinha lá um Cairon também. Só que era com M, não com M. Entendi, interessante, né? E aí, a gente também, como a Deise falou sobre a questão da Semana Consciência Negra, nós estamos com alguns projetos, algumas tentativas de algumas coisas que a gente vai fazer, e a gente queria ver se podia, se vocês desejam, permitem, a gente incluir vocês em algumas programações que a gente vai fazer. Acho interessante, eu gosto da ideia. Bom. Nem sabe o que é jovem, Não, é eu tô bom por isso. anotando. Se fosse uma pessoa do seu tempo, fala assim, mas é o quê? O que vai ter que fazer? Quem vai ter que estar? Jovem não, vou, com certeza, claro. Entendeu? Aprendamos com os jovens. Com certeza, sempre. Então, vocês, a gente vai formalizar algumas coisas aí a gente vai fazer. Até porque a gente tem um projeto de ver se consegue incluir dentro das atividades do Ponto Aqui T a parte teatral. Contamos com vocês aí. Então, a gente queria. Até porque a gente precisa de rejuvenescer o Ponto Aqui T. Sim, As jovens no Ponto Aqui T, a gente só tem a Mariana. sim. Vai ver. Quantos casamentos não tem? Entendeu? Não, a gente precisa, porque precisamos dialogar de forma diferente. O meu formato de falar sobre a questão racial Tem uns ranços já aqui. está vencido, né? Vamos ser sinceros, Pra né? ver algo A gente precisa mudar. É claro que a gente vai ficar numa contenção, mas quem tem que estar de frente já tem que ser Mesclar a você. experiência com a juventude é muito bom. Salve é muito positivo. Agora, nesse universo de violência, só morre preto, hein? Como é que é? Esse universo de violência, né? A polícia, dentro das suas incursões, dentro das áreas periféricas, elas não têm muita preocupação. Não estou aqui para emitir juízo de valores, mas a gente sabe que 75%, 80% da juventude que morre são negros. Isso assusta vocês nos dias atuais? Assusta, mas é algo que eu tive que lidar já faz um tempo. Eu entendi que você ser preto é você andar com algo nas costas. Não tem o que você fazer. Sabe? É aquela coisa, tenta viver sua vida com a plenitude que você tem. Tenta não fazer nada errado. Mesmo que se for pra você morrer nas mãos de terceiros, você ter feito algo certo ou errado não vai mudar em nada. Então, é aquilo, né? Viver sua vida com plenitude.
Falando sobre o assunto da violência nas áreas periféricas, isso me trouxe algo que afetou bastante a minha família recentemente, porque o meu irmão, o pai dele mora na Cidade de Deus. Vocês ficaram sabendo do caso do Thiago, de alguém que foi morto pela polícia e tudo mais. O meu irmão era amigo dele. Meu irmão jogava bola com ele e tudo mais. Meu irmão agora tem 14 anos. Meu irmão ficou isolado. E eu vendo ele nessa situação de inconformação, eu fiquei triste, mas é aquela coisa que, infelizmente, é bola pra frente, sabe? Infelizmente, o Thiago não vai ser o último. O Thiago não vai ser, infelizmente... Essa vai ser agora, dessa vez, o Thiago. Eu espero que as pessoas que estão lutando por justiça em nome do Thiago não desistam, que consigam cada vez mais. Só que ainda tenho medo, sabe? Do jeito que o Thiago morreu, poderia ter sido meu irmão. Então é muito complicado ver a situação da periferia e ver como as pessoas pretas estão ligadas à periferia de uma forma ou de outra. Porque eu também não sou alguém do subúrbio. Morar em Queimados não significa que eu esteja a salvo da violência, sabe? Inclusive, uma das situações que aconteceu comigo, quando eu era criança, eu também estava na cara de segurança no mercado. Eu estava entrando com meu primo no mercado, ele estava seguindo a gente, e naquela época eu não tinha muita noção das coisas, era bem desafarado. Eu fui e falei, tipo, você acha que eu vou roubar? Eu não preciso disso. Aí eu fui pra La House, que era do lado do mercado. Aí ele foi até a La House e me deu um tapa na cara. Aí chegou, eu fui pra casa, não sei lá o que, vi minha mãe, meu pai, queriam matar ele, não sei lá o que, fazer, acontecer. Mas acabou que ele entrou no carrinho dele e foi embora. Detalhe, o segurança era preto. Como se explica isso? É coisa, né? Você é vítima, tá na hora de você agora bater também. É aquele clichê de Paulo Freire, né? Quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Sem contar que todas as nossas estruturas de poder, né, segundo Silvio Almeida, é um racismo estrutural. Sim. Então, mesmo que a gente esteja em um lugar, a gente passa a defender o que aquela estrutura quer que eu faça. Então, independente de eu ser branco ou negro, eu vou agir como... Né? E você, vai lá. Eu não posso dizer que isso é uma coisa que não me assusta. Isso é uma coisa que me assusta muito, porque toda vez que eu vejo uma notícia de um jovem preto morrendo, eu penso que poderia ser eu, poderia ser um amigo meu, poderia ser um primo meu, poderia ser meus irmãos, poderia ser qualquer pessoa. E isso é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que tem acontecido cada vez mais. A gente só vê isso. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Então, tipo, é uma coisa que, mesmo que eu fale, caraca, não me assusta, é uma coisa que me assusta muito, entendeu? E as drogas? Porque a gente fala, claro que tem, né, a questão da violência policial, as nossas estruturas, mas a droga também está muito no meio, principalmente da juventude. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Vocês são jovens, né? A droga está perto de vocês. Na escola, com certeza, né, alguém fazia uso ou chegou muito próximo de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que as pessoas têm visto isso como uma coisa muito normal. Na escola que a gente estudava, já tinha um lugarzinho onde as pessoas ficavam usando droga. E quem quisesse podia ir lá e usar. Vou fazer fofoca porque tem uma professora aqui que deu aula lá. Dentro da escola... Não, não foi lá, não. Agora isso na escola que a gente estudou, agora não tem isso não. Ah, lá não tem isso não? Tá bom. E os meninos, eles iam, buscavam, porque atrás da escola tem um morro. Eles iam, buscavam e já tinha um lugarzinho onde eles ficavam. E eu acho que principalmente entre os jovens isso é uma coisa que tem se tornado muito normal. As pessoas veem isso como uma coisa normal. E vocês também estão vendo como coisa normal? Sim. Não é normal, mas é algo que é muito comentado na minha família. Porque eu tenho uma tia viciada em drogas. E desde sempre minha família lida com isso. Minha família tem uma política de drogas muito forte. Porque tem sempre aquela coisa do tipo, a droga destrói sua vida, a droga faz acontece. Eu não ouvi, eu vi. Então, pelo menos pra mim, é algo muito nítido de se ver que a droga destrói a vida de alguém. E ela não destrói só a vida de alguém, porque se fosse só a vida daquela pessoa em específico, seria muito fácil. Acabou, a droga matou aquela pessoa, fim de papo. Só que não, ela afeta a vida das pessoas ao redor. E se essa pessoa tiver filho, ela vai afetar a vida dos filhos dessa pessoa, vai afetar literalmente a estrutura da vida de todo mundo ao redor daquela pessoa. Vocês, enquanto jovens, o que vocês falariam para os jovens que estão próximos
então ainda experiência sobre a droga, porque tem um monte de jovens que Sim. vocês conhecem que pelo menos na minha época era dar um teco, um tapa, né? Não sei como é que é hoje, mas que estão lidando com esse universo da droga. Como é que o que vocês falariam para eles, hoje? Então, é uma coisa muito complicada de falar especificamente sobre drogas, porque tem as drogas ilícitas, que seriam as drogas pesadas, maconha, cocaína e tudo mais, só que também tem as drogas ilícitas. Fica à vontade, Que droga são- é droga. Exato, só que assim, é muito mais fácil você banalizar um adulto bebendo muito, enchendo muito a cara na frente de uma criança, fumando muito, literalmente se matando por dentro, e a gente trata isso como se fosse normal, sabe? Não é. As duas drogas conseguem destruir todas igual, literalmente conseguem destruir você igual. A diferença é para onde elas te levam, sabe? Você usar maconha, ela te leva para dentro da boca, para uma área periférica, onde você provavelmente vai ser morto lá dentro, enquanto a cerveja ela te leva para um busquinho, que é muito mais socialmente aceito, né? A cultura brasileira ela tá muito próxima da cultura da cachaça, da bebida e tudo mais. Bebida hoje em dia é sinônimo de festa, bebida é sinônimo de alegria, sabe? Essa sensação sei lá, de entorpecência acaba trazendo alegria às pessoas. E falar sobre drogas também é muito complicado, porque traz à tona a questão da guerra às drogas. Porque as pessoas dentro da favela não produzem a droga. Essa droga vem de algum lugar. Só que em vez das pessoas entenderem, procurar, eles entendem bem. Só que em vez das pessoas expor que a droga não vem lá de dentro, é muito mais fácil você entrar na favela, matar meia dúzia de preto, sair e viver. Eu fui um herói, eu tô na guerra contra as drogas, sabe? Só que, infelizmente, a guerra contra as drogas não é contra as drogas, é contra a população preta. E não só preta, porque não tem só pessoas pretas dentro da favela, né? É contra as pessoas pobres mesmo. Infelizmente, é muito complicado se falar sobre isso. Mais um assunto polêmico, porque não tem só um lado, sabe? Porque ao mesmo tempo que a droga é algo que destrói sua vida, que ela faz acontece, para muitas pessoas ela é a única saída. Porque tem pessoas dentro da favela passando fome, uma criança, basicamente, de 6 anos passando fome, aí chega alguém e fala, leva isso aqui para mim, te dou um trocado e você faz o que você quiser com isso. Já apresentou para ela uma forma de conseguir dinheiro fácil, porque a gente sabe que conseguir trabalho no Brasil não é fácil, ainda mais na situação atual. E conseguir trabalho no Brasil na situação atual, sendo preto, é 2 vezes mais difícil. Então é realmente complicado falar sobre a guerra às drogas, porque tem que ser um assunto tratado com muita delicadeza. Porque eu vejo que falar sobre a droga é muito sobre apontar o dedo na cara. Só que não é só sobre isso. É sobre você acolher, é sobre você conversar, conscientizar principalmente. Droga não é só um assunto de polícia, né? Exato. Justiça, né? É toda Nossa, uma saúde pública. É saúde pública, exatamente. Mas e os nossos governantes? Vocês acham que eles estão preocupados com essa questão? Estão fazendo alguma coisa? Vocês já votam. E aí, como é que está o voto de vocês? Não é quem votou, Não, quem não, votou. Mas como é que vocês estão? Vocês A estão... gente estava discutindo sobre isso antes de sair. A gente estava sentado no sofá e a gente estava vendo a notícia que agora teve um negócio na Câmara para poder proibir o casamento homoafetivo. E a gente estava discutindo sobre isso, porque tem tantas outras coisas mais preocupantes, tantas outras coisas que deveriam ser um tópico mais importante do que isso. E as pessoas estão mais preocupadas do que isso, do que sei lá, tentando achar um jeito de conseguir mais empregos e tantas outras coisas que o nosso país tem precisado tanto mais do que isso. Vocês são religiosos? Eu sou católica. Eu não consideraria uma pessoa totalmente religiosa, mas eu, sim. É aquela coisa Você de... segue o quê? Hum? Você segue, você é religioso, mas segue o quê? Eu tô Você vai na entendendo Umbanda, essas questões. Candomblé, Eu tô você entendendo vai- essas questões de religiões ainda, sabe? Eu não posso afirmar que eu sou de uma religião. Eu tô entendendo tudo como um todo, né? Porque Quer dizer, você vai em todas. Hum? Você vai em todas. Porque justamente o negócio que eu tava conversando é que a faculdade, voltando naquele assunto da faculdade, a coisa que eu quero fazer é a faculdade de História. Então, Mais um deles. me direcionando para a história, eu quero entender a sociedade, entender o nosso contexto como um todo. Então, assim, eu preciso entender que a religião molda uma sociedade. Então, como professor, como alguém que quer me envolver nessa área, quer ser um pesquisador, entender como a religião funciona dentro do nosso contexto social no momento é de importância fundamental. É.
Mas isso não quer dizer que você vai entender, não, tá? Não, de fato não. Você vai ter conhecimento, mas vai ampliar seu leque até para fazer um Falar que debate entende mais. alguma coisa é muito difícil, né? É. Afirmar que entende algo é muito difícil. Até porque a graduação ela nos prepara, Sim. né? Mas hoje vocês já estão para fazer. Né? Eu acho que a graduação ela profissionaliza. Ela O que profissionaliza, porque o preparo só vai ter na prática. Não, sim, mas o que eu digo de ampliar, porque hoje, antes da a graduação era o ápice, né? Só que hoje não. Hoje as pessoas, mas aí logo as exigências de mercado, de uma pós-graduação, um mestrado, doutorado. Então a gente está sempre em busca e nós temos que também colocar isso em mente, que a gente nunca pode se dar por satisfeito por estar aqui. Você tem que, você pode, mas Antes a faculdade era uma coisa, meu Deus, faculdade. E hoje tem muita gente que faz faculdade e está desempregado. Sim. exato. E a gente também não pode fazer a faculdade achando que vai abrir. Resolver. Mas é mais um degrau nessa escada para buscar um bem-estar social que a gente vai conquistar. Até porque tem pessoas que passam por uma faculdade, né? Assim como passam pela escola, mas não se aprofundam, não estudam, né? Não busca. Aí a gente Então, a história e psicopedagogia, né? Pô, legal. Também pedagogia. É. E aí, Dezinha, o que a gente mais pode falar dessa galera? E a questão social, como é que vocês veem na atualidade? A nossa sociedade, oportunidade, saúde, trabalho, como é que vocês veem? Qual é a perspectiva que vocês têm de futuro, visão de futuro de vocês? Sinceramente, eu só quero ficar confortável. E o que fica confortável? É ter um carrão, uma casa E na ficar beira da no quê? praia? O que é Eu confortável? vou comer amanhã. Tá vendo? Conforto pão é diferente. E o seu conforto? Seguiram o raciocínio dele, que ele falou, eu quero saber o seu conforto. O meu conforto é basicamente isso. Eu só quero conseguir arrumar um trabalho, eu quero ficar na faculdade, eu quero poder ter a minha liberdade, que não pelo gosto, eu amo não só a minha liberdade de sair de casa. saber. Agora já era. Então, aquela fase de querer morar sozinha? Não só a minha liberdade de sair de casa, mas como meu pai sempre fala pra mim, uma coisa que meu pai fala muito, ter liberdade intelectual. Isso é o que eu tô buscando agora, que é uma coisa que meu pai vive conversando comigo sobre isso. Então, mas a liberdade intelectual não quer dizer que é a liberdade de longe de pai e mãe. Você logo citou aí, ficou aí meio assim. E aí? Já tá pensando também em voar? Meter o pé? Olha lá, tá vendo? Engasgou, agora não quer ser sincera, não. Faz parte do processo. Faz parte A gente tem uma filha que, por causa dela, ela acabou com a nossa calmaria de casa. A Julia está morando lá embaixo. E aí a gente tem que ficar lá e cá. E aí como é que faz? Entendeu? São as coisas que a gente vai... Por isso eu digo que os filhos vão moldando a gente de uma forma que a gente nem nunca pensava que ia fazer. Mas fazer o quê, né? É verdade, porque é muito assim, a realidade dos nossos pais não é a mesma realidade que a nossa. São tempos diferentes, então muitas coisas são diferentes. Tanto não é só a gente que aprende com nossos pais também aprendem muita coisa. Mas a questão é que a velocidade do tempo de vocês é diferente da nossa. Pô, aí vocês, a gente está pensando, vocês já estão voltando com outra forma. Mas dá muito choque? Oi? Dá muito choque? Com meu pai muito não, mas com a minha mãe. É que eu costumo falar que eu e minha mãe a gente é bem parecida. Eu deixei muito ela, então às vezes dá um conflito. E você, Caio, não dá muito choque com alguém ou não? Assim, a família ela é muito unida. A família ela é muito unida justamente por essa questão da minha tia, ser irmã, mais minha tia, ela já foi presa há muitos anos. A minha mãe, ela criou meu primo desde que ele tinha 2 anos de idade. Então a gente tem essa questão da união desde muito tempo. A minha avó criou a gente para ser muito unido. Que não seja assim sempre na prática. Mas... Essa família é muito linda. Sim. Eu também tenho um plano de sair de casa, só que a minha mãe ela consegue ser muito superprotetora. E isso não é algo ruim, nunca vai ser. Ela tem um afeto, um cuidado por mim que ela não tem tanto com meu irmão, porque meu irmão é mais claro que eu.
Então, além de tudo, tem aquela coisa de eu sou o primeiro filho. Então, tem um cuidado maior. Por mais que o amor seja igual, ele é manifestado de forma diferente, sabe? Então, acho que seria muito mais difícil para ela lidar com a minha partida do que com a partida do meu irmão. Teu irmão é mais novo que Meu irmão, ele você. é mais novo. Então, ela está preocupada porque o universo É, do dia a exato. dia demonstra que É. você já chegou numa idade que você vai deparar com tudo de bom e tudo de ruim. Isso aí. Sim, E os pais só querem as nossas proteções. sim. Só pra- Mesmo que de vez em quando a gente não entenda, mas é só proteção mesmo. Sim. Porque não tem ninguém melhor do mundo. Quem que gosta mais da gente que os pais, né? Não tem. Não tem, exatamente. Não adianta. Namoro e namorado, quando briga, acabou. Pai e mãe não briga, mas o carinho, o amor permanece. Ué, e a vez ficou... A vez ficou... Ele agora é nosso. O quê? Ué, não é isso não. Teórico. Não é isso aí. Já posso escrever um livro. Não, já plantei uma árvore, já casei 2 vezes, não. Agora Eu você tenho não pode aquela- escrever um livro. Pode escrever um livro. Não, nada de escrever. O negócio é ver as árvores que são eu. Dando fruta de juventude, né? Muito interessante. E essa juventude, o que fala mais pra gente? O que vocês falam entre Fala pra esse... gente, pais, o que a gente não deve fazer. Deixa uma dica aí. Respirou e tudo. Eu, Não, mas... eu acho que, como eu falei, nossas realidades são diferentes porque nós vivemos em tempos diferentes. E tem muitas coisas que às vezes os nossos pais não entendem porque foi uma coisa que eles não viveram. Foi uma coisa que agora, no nosso tempo, eles não viveram, eles não entendem. Então eu acho que a coisa mais importante é ter o diálogo. Até eu estava conversando uma vez com meu pai falou isso pra mim. Que a sua mãe, ela viveu num tempo diferente do seu. Então muita coisa que pra você é normal, pra ela não é. Vou ter que trazer sua mãe pra sentar aqui, hein? Então eu acho Não, que... não é pra lá, não. Então, eu acho que Hoje o não. diálogo, eu acho que tem que ser o diálogo é a coisa principal, né? Porque a gente não faz nada sem. Minha mãe não pode me julgar se ela não entende o que eu tô vivendo, o que eu tô passando, e eu não posso julgar ela se eu não entendo a vivência e o que ela passou. Maravilhosa. E esse equilíbrio, onde a gente casa, aí? Com respeito, né? No diálogo. O entendimento muda dos dois partes. Legal. Mas mudando de um polo para o outro, a nossa sociedade ela é patriarcal, né? É por homens, né? A gente observa que nossa esfera de poder, todas elas são de homens já velhos, né? Em sua grande maioria. E você falou, acabou poucos minutos atrás, falou que tem, para mim é um maluco, né? Um deputado federal que está tentando acabar com algo que já é lei e normatizado no país. Inconstitucional. Aí É ele bom quer, usar essa palavra. sim, aí ele quer acabar com essa liberdade que as pessoas, né, homoafetivas possam, né, casar uma com a outra. Vocês conseguem perceber os retrocessos que a nossa sociedade provoca? A gente dá um avanço para cá, a gente vai à lua, né? Mas a gente está se matando. A gente constrói um monte de coisa, mas os índios estão morrendo. Exato. Né? A gente constrói um monte de coisa, mas 3, 4 bilhões da população mundial está morrendo de fome. Como é que vocês veem esses contrassensos? Como é que vocês, enquanto jovens, qual é a visão que vocês têm para esse mundo melhorar um pouquinho? Como eu falei naquela outra hora, eu não sei por que focar nisso, sendo que tem outras coisas tão mais importantes. Por que proibir o casamento homoafetivo se tem outras coisas que deveriam ser colocadas como pautas mais importantes? Porque não tá querendo ir muito para frente com um assunto, sendo que para você ir para frente com esse assunto, você tem que resolver esse outro assunto aqui atrás, que também precisa ser resolvido para o país ir para frente. Então, eu acho que são muitos tópicos, as pessoas estão querendo focar em coisas que não são tão importantes agora. A gente está passando pela fome, tem toda essa questão de morre um preto a cada 23 minutos. É muita coisa acontecendo e as pessoas querem focar muito em coisas que não são tão importantes agora. A gente precisa de muito, muito mais além disso para a gente ser um país desenvolvido, né? É muito interessante pensar nessa questão no meio social, né? Que você citou sobre nós vivemos num país patriarcal.
Trazendo isso um pouco mais para o assunto da nossa arte, nossa proposta artística, esse foi um dos primeiros tópicos que nós pensamos. A nossa primeira peça, que foi escrita pela gente, produzida pela gente, trazia a mulher preta como protagonista. Literalmente, eu escrevi a peça, mas eu fiz ela destinada a uma atriz específica, que foi a Letícia. Literalmente, o meu texto inteiro foi pensado... Então você, quando escreve, você já vai escrevendo pensando nos personagens? Não necessariamente nessa ordem. Acontece que quando eu começo a escrever alguma coisa, vem surgindo um turbilhão de ideia, como se eu estivesse numa rede tentando pescar aquilo que vai dar certo, o que não vai, o que eu posso usar, o que eu não posso. E uma coisa que eu estava pensando, que eu pensei assim, eu quero botar a mulher em evidência nessa peça. Então, quando me veio a Letícia em mente, foi assim, eu pensei, tá, mulher preta que eu quero botar em evidência. Mulher preta teatro, igual a Letícia. E eu pensei em estágios da vida. Nessa peça que eu escrevi ela falando sobre 3 estágios da vida da mulher preta. Quando ela é uma criança, uma adolescente, uma mulher se formando, e uma mulher adulta, que é quando ela já tem essa questão da liberdade intelectual, do conhecimento, do enfrentamento dos demônios racistas. E foi essa a minha intenção com a peça. Eu acho que eu consegui passar isso de fato. A Letícia representou muito nesse papel, literalmente. Eu acho que foi a melhor coisa que a Letícia já conseguiu produzir até agora. Porque muito. É crítica de teatro. Porque antes da gente conseguir produzir, você tem que criticar. Autor, roteirista, produtor. Tem que estar sendo, gente. E eu achei muito interessante isso, porque ele é como se ele tivesse se colocado no meu lugar. Eu achei isso muito incrível, porque já é difícil ser uma mulher na sociedade. Você ser uma mulher preta é mais difícil ainda. E eu achei muito interessante, porque com essa peça que ele escreveu, a gente conseguiu levar essa peça para vários lugares, a gente foi para o centro do Rio. E eu acho que foi uma coisa muito incrível. Eu acho que se todo mundo pensasse desse jeito, pensasse no outro, pensasse... tivesse mais um pouquinho dessa consciência sobre o outro, eu acho que muita coisa seria diferente. Nossa sociedade ia estar muito mais à frente se acho que todo mundo se colocasse no lugar do outro, pensasse mais no outro, não pensasse só em si. Não é porque pra mim tá bom que eu não tenho que pensar nas pessoas que não são tão bem quanto eu. Eu acho que tem que ter essa equidade, né? São os artistas que vocês gostam, né? Não, aí eu vou induzir vocês. Quais artistas negros que vocês gostam? Eu já citei a Lineker aqui, né? Ela tem sido uma referência muito grande musicalmente para mim falando, porque a Lineker era uma artista muito técnica. As pessoas veem a Lineker cantando, parece que ela só está cantando com a alma, mas ela também está cantando com a alma e técnica muito. A todo momento a partir do momento que a Lineker abre a boca, ela está usando técnica e técnica e técnica. E eu gosto muito de apreciar isso. Porque as pessoas acham que cantar é você abrir a boca e cantar com o coração, só que não é só isso. Existe um trabalho, existe uma interpretação por trás. Falar da maior artista que representa isso seria a Beyoncé. Qualquer crítico musical que ouvir essa mulher vai entender que ela está usando técnica o tempo inteiro. E ser uma mulher conquistando um espaço de forma mundial é algo assim, visionário. E é engraçado que ele fala, a princípio, de 2 artistas americanos, porque Lineker fez sua carreira lá fora por vir aqui. Sim. Há pouco tempo. Eu conheço o Lineker já tem uns 2 anos por causa do meu filho, que também é apaixonado. Então ele me mostrava desde quando eu cantava lá fora. Com a banda, né? Exato, aí depois veio pra cá. Viu como ele tem algo jovem? Isso é impressionante. Não é só o corpinho de idoso, né, Luiz? Mas e aí, quem mais vocês gostam? Até porque tem que ter uma referência. Para você criar tudo isso, você falou da peça, né? Obra do Malandro Chico Buarque. Você já leu alguma coisa a mais? Assim, recentemente estava fazendo vestibular da UERJ e acabei lendo o livro Anos de Chumbo, do Chico Buarque. Eu não lembro o nome dos outros livros também. Também li agora, recentemente, o livro Por uma Outra Globalização do Meu Pensamento. E assim, é muito bom. E é aquela coisa, né, do buscar o conhecimento. É porque é muito fácil você ver um vídeo no TikTok de 5 minutos e achar que domina um assunto porque você vê a opinião de outra pessoa. É necessário você entender, ler, buscar e formar uma opinião própria. Porque é muito fácil você replicar a opinião de uma pessoa que já foi pensada, já foi formada, e isso acaba quebrando o ciclo da diversidade de ideias, o ciclo da diversidade de opiniões. Numa era de fake news, né? Como é que fica isso? E sabe vocabulário novo.
a E gente você, tenta Letícia, quais são atualizar. os artistas que você gosta? Eu cresci a minha vida toda ouvindo rap e sempre fui muito mais dessa área, por causa do meu pai. E eu sempre ouvi muito MV Bill. Eu gosto muito da Alcione também, que eu acho a Alcione um grande peso, a Alcione é incrível. E é uma artista nacional, e ela é uma mulher... Gente, você vê que ela é uma mulher empoderada. Eu acho isso muito incrível. E eu sempre fui mais pra essa área mesmo, então eu sempre ouvi muito, eu gosto muito de ouvir, e eu gosto de saber da história. Saber da história, assim. Eu vou lá, acho um artista negro, eu vou lá, ouço, eu gosto muito de... Eu não sei explicar, mas eu gosto muito de saber sobre a história e tudo mais, eu acho muito incrível. Tem um artista negro que está na mídia e ele consegue transitar muito bem entre um pop, né, né, que ele é um grande artista, e ele consegue botar na mesa todas essas discussões que a gente faz, até como produtor, que é o Lázaro Ramos. Nossa, o Lázaro, ele é literalmente uma das maiores inspirações pra mim. E não só o Lázaro, como também a Thaís. Que é Não, mas eu acho que ele está envolvido com vários projetos sociais conversando sobre a temática racial. O Ele tem Lázaro, transitado sobre muitas áreas, né? Eu acho muito legal. o cara é diverso, o cara é versátil. Ele faz tudo. E assim, eu gosto muito do Lázaro. E eu só fui entender a importância do Lázaro Ramos depois de mais velho. Tipo assim, quando eu era criança, eu assistia o Lázaro Ramos fazendo um papel bobinho na Globo, eu ficava legal o Lázaro Ramos. Só que depois eu fui entender o tamanho do artista que Lázaro Ramos é. Porque, é como eu disse, ele é versátil, ele consegue falar sobre os assuntos, só que o Lázaro, ele, pelo menos a Globo, representa o Lázaro Ramos com uma postura muito boba, Sim. sabe? Não fazendo jus ao artista que ele é. Jamais que essa postura que ele assume como ator desqualifica ele em momento algum, inclusive traz um peso da diversidade. Exato. Mas eu não acho que tá sobreviver, porque traz uma diversificação da pessoa preta. Porque é muito fácil a gente vir e ver um preto falando sério, falando grosso e tudo mais. E também é muito fácil ver o preto pra ser engraçado. Não, sim, eu digo que o Lázaro Ramos, temos alguns artistas que ele permanecem em alguns canais de grande propaganda, né, igual a TV Globo, porque é uma sobrevivência. Que eles têm que se manter, né, até porque eles vivem muito bem, mas eles fazem dali, né, ganham seu dinheiro ali, mas traduz esse dinheiro de várias formas para a grande massa. Então isso é interessante. Nesse meio, eu acho que nesse meio teatral é mais assim. Quando você é um artista, você é um ator negro, a maioria das vezes que a gente vê é como um empregado, é como escravo, alguma coisa. É muito difícil a gente ter um papel grande, vamos dizer assim. Então, as pessoas, vamos supor, quem é ator profissional, quem é DRT, que trabalha com isso, tem que viver dessas migalhas, tem que viver desses papéis para poder sobreviver. A gente nunca tem um papel grande de visão. Então, como eu já fiz teatro em vários lugares, eu tenho muitos amigos que fazem, e eles às vezes só tem que aceitar o papel para poder sobreviver, para poder assim ver se consegue ter mais uma visibilidade, porque é muito difícil. Sim, pode ser. Ser uma pessoa negra nesse meio artístico é uma coisa muito difícil. Ainda mais no teatro. Ainda mais no Teatro teatro. artístico no teatro é muito complicado. Porque justamente uma das intenções do Grupo Herdeiros de Mali é conseguir trazer Sim, repete para mim. Vamos lá agora. Agora vamos. Qual o nome do grupo dele? Brincar um Herdeiros pouco de mais. Herdeiros de Mali. Mali. É Mali ou Mali? Mali. Mali. Então, Mali é o quê? Mali, ele foi o rei mais rico da África. E não só da África, como o rei deles foi literalmente o homem mais rico do tempo dele e acredito que também seja de todos os tempos. O poder econômico dele naquele momento foi tão grande que ele conseguiu, até conversando com eu esqueci não sei o nome dele, ele mesmo falou que ia comentar, o poder aquisitivo, o poder do dinheiro dele foi tão grande que ele conseguiu gerar uma infraestrutura tão grande nos países arábicos, eu não sei se naquela época o termo é esse é o termo correto, mas assim, ele é uma grande referência, o nome dele é Mansa Musa, e ele não só era o rei de Mali, mas ele também tinha uma posição tão grande, ele rodou o reino da África, ele rodou a África inteira, e o impacto dele tem resultados no mundo inteiro. No mundo daquela época não tinha personalidade maior do que Mansa Musa. Aí depois surgiram outras personalidades, outros momentos históricos e tudo mais, acabou que ele caiu no ostracismo.
Só que trazer isso à tona, trazer o fato de que a África não é só pobreza, a África não é só miséria, assim como é retratada na mídia, é muito importante. Então o nome do grupo teatral de vocês é Mali, justamente para poder dar essa conotação Sim. de que há uma riqueza por trás de todos os povos da África. Sim, porque a gente sempre vê assim, né? Preto como escravo, como empregado. E a gente nunca tem essa visão de que a gente é muito além disso. A nossa descendência vem de rainhas, vem de guerreiros. E muita gente não conhece sobre isso, não tem essa visão. Então eu acho que é muito legal a gente poder mostrar isso para outras pessoas, que nós não descendemos só de escravos. Você pode ser descendente de uma rainha, de um guerreiro, de alguém que foi muito importante, só que muitas vezes a gente não sabe porque é uma história que foi apagada, né? Isso aí. Nós estamos aqui com a Letícia, com o Caio, do Teatro de Mali, né? Herdeiros de Mali, que é justamente aqui divulgando os seus projetos, dividindo um pouquinho as suas juventudes, né? Para conosco. E aqui o Espaço Cultural Punta Quinte agradece a presença de vocês, né? Para rejuvenescer a nossa alma com o conhecimento de vocês. E a gente vai chegar no final, né? A gente vai chegar no final, tudo que é bom dura pouco. Ainda mais essa troca de informação com a juventude faz com que a gente também fique um pouco mais jovem. Não na idade de vocês, né? Vai desatualizando, com certeza. 5 minutos mais jovem. Isso aí. Não, aí também não. Queremos agradecer a Só 5 vocês minutos. pela parceria de vocês, pelas apresentações, que vale ressaltar. Vocês estiveram conosco lá no 29 de julho, na Mulher Negra Latina e Caribenha, com a presença de vocês, né, com a atuação. E agora no nosso seminário que fizemos dia 30 de setembro, né, a Letícia fez assim, uma belíssima apresentação sozinha, que coragem, que potência. Porque, assim, no meu entendimento, eu já fiz algumas peças, assim, né? Mas, assim, nunca Meu Deus sozinha. do céu. E o grupo, eu acredito que o grupo fortaleça, né? Você tem um outro ali para te dar o apoio, dar o suporte. Mas sozinha, assim, então, é maravilhoso. Por outros momentos, assim. Então, Muito obrigada. lembrando vocês que a gente está com um projeto de Semana da Consciência Negra, fazer uma mostra cultural, né? O Espaço Cultural Punta Quinte está com um projeto para esse ano de novembro, fazer uma mostra cultural onde a gente vai ter um espaço para cada uma das atividades que são desenvolvidas dentro do próprio Punta Quinte. E de antemão a gente quer ver se a gente consegue chamar vocês para dentro do Punta Quinte e também ter um espaço grande até para fazer uma peça com bastante tempo. Nada de 10, 15 minutinhos não. Vocês vão ter a oportunidade na Semana da Consciência Negra de fazer uma peça mais elaborada ou mesmo que sejam peças de tamanho curto, mas que vocês façam mais de 2 apresentações. Tá bom, aí a gente já conta com vocês aí. Com certeza, pode contar com a gente. Então a gente vai agora para nossas considerações finais. Vocês ficam à vontade aí para dar as considerações finais de vocês, para a gente terminar o nosso podcast, onde o Preto pode, aqui no Espaço Cultural Punta Quinte. Eu só tenho a agradecer mais uma vez por essa oportunidade de a gente poder estar compartilhando as nossas experiências e poder estar mostrando um pouquinho da nossa história, do nosso grupo. Eu queria agradecer porque eu acho que o Punta Quinte tem uma coisa tão incrível e é tão legal poder estar fazendo parte disso. E com certeza a gente topa, a gente pode vir participar mais vezes, a gente pode apresentar. Que eu acho que o que vocês fazem aqui é uma coisa muito incrível, que eu acho que se todo mundo tivesse acesso a um pouquinho disso aqui, muita coisa ia mudar. Então eu só tenho a agradecer a vocês. É isso mesmo. Agradecer novamente pela oportunidade. Tô aqui, como a Letícia disse, mostrando um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso trabalho. Eu espero que vocês não percam nas próximas apresentações, porque temos algo a Convidem, oferecer. com certeza. Então, convidado. É isso aí, gente. E aí, Lizinha? Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Caio. Muito bom ver vocês. Fico feliz e orgulhosa, né, por ter feito parte de alguma forma dessa caminhada escolar de vocês, né? Ver que vocês deram frutos, a gente já se encontrou em vários momentos de capoeira, momentos de vocês realmente se apresentando no teatro. Então, é exemplo. Vocês são representatividades para a juventude, exemplo bom. E um dia também levarei vocês na escola que eu atuo.
Então, nós estamos nesse momento se despedindo de mais um episódio aqui do Preto Pode, no Espaço Cultural Punta Quintê, no nosso podcast, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas. Um abraço a todos e até a próxima. Bem legal, 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 black